Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ajustando para mim aqui, Davi. Glória a Jesus. Glória a Deus. Papai querido. 1 Reis, capítulo número 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória seja dada a eterno. 1 Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Glória Está seja dando dada ao teu o nome. versículo Oh, Espírito da número verdade. 6. Depois a gente vai desenrolando a palavra do Senhor aqui. 13, 6. Poder projetar aqui também? Isso, melhorou. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, afaste do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala sobre o adorador que nós falamos aqui. E todas as palavras que foi falado aqui, o Senhor foi falando ao meu coração, confirmando essa palavra. É interessante que Deus, Ele ama o coração contrito, o adorador. E de lá para cá, eu vindo meditando na palavra do Senhor, Isaías capítulo 59, versículo 2, ali vai dizer que a única coisa que faz separação de nós com o Criador são os nossos pecados. O que nos afasta de Deus é o homem pecador, a mulher pecadora. O hebraico, quando ele vai falar sobre esse pecado, nós na teologia falamos sobre a martiologia, é aquilo que separa o homem do Criador, e isso está ligado diretamente ao pecado. O pecado é um câncer. O pecado nos distancia tanto de Deus que nós não conseguimos enxergar um palmo em nossa frente a verdade. Quando nós olhamos para o próprio Isaías, ele vai dizer: vocês adoram de boca para fora, mas o teu coração está distante de mim. Isaías capítulo 1 está falando ali justamente do pecado que estava o povo tão perdido diante de Deus, que o Senhor ele vai falar desse pecado. E nós olhamos para a palavra coração, no hebraico significa kafatá, e se trata desse coração onde está ligado as nossos sentimentos e as nossas intenções. Deus não está preocupado com a minha oratória. Deus não está preocupado se eu vou falar teologia. Deus não está preocupado se eu vou cantar bem. Deus não está preocupado, Pedro, se você vai tocar e vai ter várias rodadas na bateria. Deus não está preocupado se nós vamos tocar guitarra, bateria, baixo. Deus não está preocupado se vai acontecer algo e nós que vamos falar e vai acontecer, não. Deus não está preocupado com isso. A preocupação aqui é a intenção do coração. Aonde está sendo empregado, aonde está sendo intencionado, para quem é, para qual pessoa eu estou falando, para qual pessoa eu estou adorando, para qual pessoa eu estou cantando, para qual pessoa eu estou pregando. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tudo vai vir. O Senhor está falando para Israel: o coração de vocês é que me importa, porque vocês olham do lado de fora e aparenta muita coisa, mas eu estou falando, eu quero que você do lado de dentro experimente o meu poder. Aleluia. Experimente a minha palavra.
Então, para Deus, é uma inversão de nós. Nós olhamos e julgamos muitas coisas. Nosso olhar humano, um olhar julgador, porque nós olhamos e pensamos que não vai dar certo. Mas olha para um Deus e olha para a tua vida, não deu certo? Para você estar aqui, nós estamos aqui, não foi Deus para fazer certo isso? Deus, Ele nos trouxe a este lugar. Aleluia, nos trouxe a essa sexta-feira, nos deu esperança, nos deu graça, olhou para o nosso coração. Nós não éramos dignos, irmão. Se nós olharmos para nós, não éramos dignos, não poderíamos, não chegaríamos. Ele olhou e falou assim: eu vou te limpar, vou colocar um coração novo e você vai ser um adorador. Você vai ser uma adoradora. Que coisa linda é o nosso Deus! Obrigado, Deus. Nós olhamos para 1 Reis capítulo 13. Eu quero começar nessa introdução para você entender a intenção. Fica comigo nessa intenção. Esse é o primeiro ponto. 1 Reis capítulo 13 vai falar de um homem de Deus. Um homem de Deus chega em Judá, vai direto a Jeroboão, um dos reis, que é Roboão. Jeroboão tem uma separação, cada um leva as tribos, dividido em Israel e Judá, e nós podemos notar do sul e norte, que em Judá, em Roboão, tinha a verdadeira adoração, se assim nós podemos dividir. Jeroboão, ele vai copiar de Roboão para trazer consigo a adoração àquele lugar, que não era permitido por Deus. Vai levantar sacerdotes, vai levantar levitas, para poderem estarem adorando ali. Esse é o contexto da história. Mas Deus, ele vai encaminhar um profeta para Jeroboão. Esse profeta chega e está no momento Jeroboão queimando incenso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a esse homem de Deus, que não tem um nome, ele é desconhecido, e fala: olha, o altar que você está queimando incenso, ele vai se fender, o incenso, a cinza vai ser derramada. E logo Jeroboão, ofendido pela palavra do profeta, ele tenta estender a mão, e quando ele estende a mão, a sua mão seca. No mesmo instante que ele levanta a mão contra o profeta, a mão seca. E o profeta falou: eu vou deixar isso por sinal. E logo esse sinal, o pastor Wagner, vem em seguida, porque você pode notar que no texto ele vai falar o seguinte: que sucedeu que ouvindo o rei a palavra, levantou-se contra o profeta, versículos 5 e 6, e se fendeu, e segundo o sinal do que o homem de Deus falou, aconteceu. A Bíblia vai nos falar que a face daquela hora, o rei, percebendo o que ele fez era muito ruim, porque agora ele sofreu na sua própria carne, a mão dele é seguida, e agora ele olha para o profeta e fala: pede ao teu Deus. Ele não vai nem dizer pede ao nosso Deus, pede ao teu Deus, para que o teu Deus rogue ele por mim, para que restitua a minha mão. Para você ver a distância que estava Jeroboão de Deus. Jeroboão não tinha um Deus todo-poderoso como seu Deus. Ele está distante de Deus, e ele vai falar para o profeta interceder. E pela misericórdia de Deus, Deus vai assim trazer a mão desse homem novamente, a ele voltar a sua mão ao normal. Aproveitando isso, Jeroboão, ele vai fazer algo que até hoje, os dias de hoje, as pessoas têm feito.
O que tem feito, evangelista? As pessoas têm pego a intenção de que esse homem é um homem de Deus, e ele vê que ele pode se aproveitar da situação do profeta. Ele vai dizer: olha, vem comigo, vem, coma pão, beba água, entra na minha casa. Mas o profeta, ele tinha uma ordem. Qual é a ordem do profeta? Deus, ele vai falar: aonde você for, você não vai comer pão, você não vai beber água, você não vai entrar em casa de ninguém. A ordem é: vai e fala a palavra e segue o teu caminho. Aleluia! O homem de Deus recebe a ordem, mas no mesmo instante ele vai voltar para o rei Jeroboão e vai dizer: olha, o meu Deus, ele falou para que eu não possa entrar. Eu não posso entrar, eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso sentar à mesa de Jeroboão. O que nós podemos aprender, e eu quero aplicar também, porque a palavra ela precisa ser aplicada. O que nós devemos entender aqui: no mundo, Satanás ele vai levantar para poder nos oferecer muitas coisas, para fazer roda, para estar no meio daquilo que o mundo tem oferecido. Mas o profeta, ele tem uma missão. A igreja tem uma missão, a igreja tem uma ordem, a igreja, aleluia, tem um alvo a seguir. E ele está dizendo o seguinte: olha, vá, pregue, instrua, siga a palavra. E aqui ele vai chegar diante dessa afronta. O rei se humilha, mas ele não entende que era a ordem de mudar, que era a ordem daquele instante, aquilo que ele está fazendo, voltar atrás. Porque qual é a primeira coisa que eu já senti na minha pele? O altar se fendeu, o sinal já aconteceu, Deus já mostrou tudo, mas ele não quer retroceder. Nós estamos vivendo um tempo onde os corações têm sido endurecidos de tal maneira, e isso nós percebemos quando nós saímos para evangelizar. Ontem nós estávamos evangelizando, pregando a palavra, aqui na esquina, aqui na rua, e você percebe como o povo está com o coração endurecido, e outros estão com o coração quebrantado para ouvir a palavra. Mas a maioria, você vê que muitas pessoas ainda se retém. Por quê? Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento, a visão, para não enxergar a verdade, para não enxergar a salvação. Mas enquanto isso a igreja estiver aqui, Deus está levantando homens e mulheres de Deus para pregar a verdade, a palavra de Deus. Aqui o profeta, ele vai receber a missão, ele sai, ele não aceita, mas aí começa, irmãos, o versículo 9, falando dessa obediência, porque ele fala: porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, não comereis pão, nem beberás água, voltarás pelo caminho de onde foste, e foi para o outro caminho. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. O que é maravilhoso é obedecer a Deus. Deus vai dizer para Isaías, diretamente para o povo, vai dizer: olha, o que importa não é os seus sacrifícios, o que importa é a sua obediência a Deus. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Aleluia, porque o Senhor, ele vai dizer assim, uma ordem para ele, a ordem de obediência. Ele volta para o caminho, ele desce Jeroboão, mas vem uma segunda afronta, vamos dizer, uma segunda prova, eu posso dizer, mais difícil, e é uma das coisas que nós estamos enfrentando no nosso dia. A primeira coisa que o profeta, esse homem de Deus, ele afrontou foi o rei. Ele foi direto ao rei. Mas agora ele vai se encontrar com um homem que também se julga-se, pastor Wagner, como profeta.
Isso é o perigo. Porque o que nós olhamos aqui, que vai começar a história de um profeta que mora em Betel, ele escuta tudo aquilo que o profeta, e esse profeta, esse homem de Deus, dá de se dizer um homem mais novo, ele tem entregue ao rei Jeroboão. Ele vai, volta, está no caminho, ele se senta debaixo de um carvalho e vai dizer que os filhos do profeta velho chegam até esse profeta e vai dizer: olha, aconteceu isso, isso e isso. Aconteceu que o rei ele foi afetado, mas também ele foi restaurado. Ele pode imaginar, isso é coisa de Deus. E ele vai correndo ao encontro desse homem. E ele, no encontro que ele vai direto a esse homem, a primeira coisa, no verso de número 18, ele vai dizer o seguinte: olha, até os versos anteriores, até chegar ao 18, ele vai falar: olha, vem comigo, sai desse carvalho, desse caminho, vai lá para minha casa. A pergunta é relevante porque ele está no caminho, está sentado, então parece que ele está cansado, mas esse homem vai dizer, vai convidar, mas ele segue firme. Ele está falando: eu não vou, porque eu recebi uma ordem de Deus para eu não entrar e nem comer. Mas aí chega o verso de número 18, ele vai dizer: olha, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra de Deus, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Aí tem entre parênteses na tua Bíblia: porém ele mentiu. Uma das coisas terríveis que nós podemos ver aqui é a malícia. O diabo vem cheio de sagacidade, de malícia. Eu lembro ainda da palavra que o pastor pregou aqui na quarta-feira. O diabo vem com a malícia. Uma das primeiras coisas, eu aqui escutando o pastor pregando na quarta e percebendo que o inimigo ele vai vir, né, assim como Adão e como Jesus em Mateus capítulo 4, ele vai vir para poder tentar aquilo que ele ingere, aquilo que ele coloca na sua boca. Ele vai tentar com aquilo que ele vai colocar na boca. Adão, ele assim deixou se levar por aquilo que vai comer, mas Jesus, mesmo estando em jejum, mesmo estando ali no caminho, sendo levado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, ele vai rejeitar para não comer. E ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o profeta, ele deu a missão: não comer. E aonde ele vai comer, ele vai seguir, porque a primeira coisa que ele vai dizer: até homem de Deus como eu sou, o anjo de Deus falou comigo. Mas aí que está, a Bíblia ela vai dizer, aleluia, no Novo Testamento, usando o apóstolo Paulo, para que tudo que nós devemos fazer peça a confirmação de Deus. E a confirmação vem pela onde? Vem pela palavra de Deus, vem pela palavra do Senhor. E o profeta, em vez de ele voltar para Deus, ele deixa que a palavra venha entrar e vem dizer: se você é como eu, então eu vou ir, eu vou fazer. Irmão, o que eu aprendo aqui, que pode ser ordem de qualquer pessoa, se não tiver dentro da palavra, se não tiver dentro da Bíblia, pode vir um anjo do céu. O apóstolo Paulo vai dizer: seja anátema, seja maldito. A palavra é soberana, a palavra é primeira, é primazia, a palavra ela não pode mentir. E aqui você pode perceber que o inimigo tenta persuadir pela palavra. Então ele está dizendo, a segunda coisa é: se você tem experiência, profeta velho, com Deus, então eu vou crer que essa experiência que você tem, também eu vou acreditar naquilo que você está falando. Ele está se ligando pela experiência, e talvez até eu possa imaginar, Maio, pela fisionomia do profeta velho.
pela idade dele. Pode ser ancião, pode ser jovem, aleluia, mas que seja, irmãos, deitado, aleluia, dentro da palavra de Deus. O profeta, ele vai levar a palavra, mas o que me chama a atenção aqui é que a experiência, a especulação, ela não é experiência. Aqui ele está especulando, ele não está tendo uma experiência, ele não ouve. A primeira coisa do profeta velho é que ele está cego, porque ele não consegue ver que um profeta novo está falando: olha, Deus me falou que eu não posso fazer. Mas ele vai insistir, porque ele já não está ouvindo mais a Deus. Ele não está ouvindo mais ao Senhor. Ele vai comer, ele vai ir, ele vai comer, ele vai desobedecer. Mas o que me chama a atenção aqui, ele comeu, bebeu, desobedeceu. E versículo 24 vai falar que um leão se encontrou com ele no caminho. Irmãos, quando nós saímos da presença de Deus, sempre vai ter um leão no caminho. Quando nós estamos desobedecendo a Deus, sempre vai ter um leão no caminho. E esse leão, ele vai direto em você, quando está desobedecendo. Você percebe no texto, eu já tinha lido, relido, mas não tinha percebido, é um leão. Está o profeta e está o jumento, pastor Edson. Mas o jumento não é comido pelo leão. Quem é comido pelo leão é só o profeta. Pela lógica, você vai ver que era para comer quem primeiro? O jumento. Mas o jumento não está em desobediência. Quem está em desobediência é o homem de Deus. O jumento não está em desobediência. Quem está em desobediência é aquele que Deus falou. Então Deus manda o leão direto no homem. Não vai no jumento. Ele vai direto no homem. E você lendo aqui, isso aqui é tão sério, porque Satanás aqui é uma figura do inimigo, que é onde quando o homem e a mulher de Deus sai do caminho, se afasta da presença de Deus, ele corre um sério risco de ser atacado pelo inimigo das nossas almas. Quando nós não ouvimos o apelo, quando nós não ouvimos, aleluia, a palavra de salvação, nós corremos o risco de ser atacado pelo leão. E a palavra do Senhor vai dizer ao apóstolo Pedro, falando que ele está como um leão em derredor, bramando, colocando medo, para que possa entrar e tragar, matar, destruir. Mas o Senhor está em redor daqueles, aleluia, que estão em obediência, que estão buscando, que estão adorando, que estão, aleluia, servindo a Deus. Então, meu irmão, não permita que as maiores experiências de Deus na tua vida, a tua adoração, a tua devoção, o teu louvor, seja diminuído com as coisas desse mundo, com aquilo que estão oferecendo, com aquilo que estão colocando na mesa, porque o inimigo ele vai colocar pão, ele vai colocar bebida, ele vai colocar drogas, ele vai colocar, aleluia, tudo aquilo que a prostituição ela tem a dar. Mas a palavra do Senhor está dizendo: não diminua, não se entregue, aleluia, porque existem pessoas hoje que podem usar até a palavra de Deus para te destruir. Como é que isso é? Porque muitos acham, olha, que vão ser alcançados pela experiência que tem. Não, eu tenho experiência, eu já tenho tanto tempo de ministério. Me ouve, me segue, porque dentro da minha casa é assim, eu vou fazer assim. Mas o Senhor está dizendo: não importa quanta experiência você tem, não importa quanto tempo você tem de ministério, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem de
É a palavra, é a palavra viva, a palavra de Deus tem que estar no coração. Cadê você que tem a palavra de Deus no coração? Aleluia, já foi falado aqui, aleluia, mas eu tenho, aleluia, eu canto, eu prego, eu adoro. O Deus está vendo o coração dos verdadeiros adoradores. Oh profeta de Deus, aleluia. Ele olha. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que a experiência, o tempo, nos leva à palavra de Deus, e nota que Abraão, ele fica 25 anos, até alcançar a promessa. Você olha para a Bíblia, você vê que Moisés passou 40 anos. 40 anos sai, 40 anos fica, casa de Jetro, tem uma experiência com Deus, leva ele para o Egito, e mais 40 anos ele vai passar e até os 120 anos morrer. Mas ele passa 40 anos até esperar a chamada de Deus. 25 anos passa Abraão, 40 anos passa Moisés, 13 anos passa José, longe da família, passa no deserto, passa na prova, é levado para a casa de Potifar, é preso, é julgado, mas tem um sonho. O sonho é uma promessa. O sonho ainda está de pé. 13 anos, mas está sonhando. 13 anos, mas Deus falou a Jacó. 13 anos se passou, e é o momento que Deus vai levantar ele e vai falar: agora você vai colocar dentro do palácio. Você vai ser governador, vai passar por um período de 7 anos. Esse período, aleluia, o povo vai passar por fome, o povo vai ser, aleluia, passar no deserto, mas vai chegar o momento que a tua família vai voltar, e Deus vai cumprir o sonho que teve na tua vida. Aleluia, o tempo não diminuiu a promessa. Se nós entendemos isso, isso, nós vamos ser mais crentes, que entender que o projeto não está na tua mão, o projeto está na mão dele. O projeto não está na tua mão. Mas como é que é isso, não está na minha mão? A geografia parece, você, o irmão, gosta de geografia, tem um relevo, tem um rio, tem a ponte, olha, tem a terra plana, tem a terra cheia de pedra, você não sabe o que vai acontecer, mas está na mão, a carta está na mão dele, você somente vai passar, e ele vai tirar aquilo que está te impedindo de você caminhar. Então o tempo é para te ajudar. O tempo ajuda o processo, o tempo ajuda a caminhar. Pode notar aqui, irmãos, se ele ficasse naquilo que Deus mandou, ele não morreria, mas foi escutar quem Deus mandou. Escute a Deus, ouve a Deus, passe um tempo em oração, ouvindo a resposta de Deus. O que Deus quer falar, o que Deus quer falar. Aí eu fico pensando que a internet vai me ajudar, aí eu fico pensando que o tempo vai me ajudar, aleluia, com tudo aquilo que
esperando, como disse aqui o nosso profeta, esperando a palavra, esperando, aleluia, o cantor, esperando o pastor, esperando o término, mas Deus está falando: ouve a minha voz, aguarde no tempo, fala comigo. Oh, aleluia. Fecha teus olhos nessa noite, começa a ligar, aleluia, do trono do Rei da graça, daquele que pode. Eu não posso, você pode até me olhar, eu não vou trazer, aleluia, de mim mesmo, mas o Espírito que está sobre nós vai transmitir a palavra. E quando você se liga aí, abre também a porta do céu. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Liga com o Senhor, a espera não vai diminuir a tua vitória. Quer maior exemplo disso? Jesus, 30 anos, ele vai se anunciar, vai chamar os seus discípulos, mas depois de 30 anos, ganhando experiência, 30 anos, aleluia, aguardando ser chamado, aguardando o período onde ele vai se manifestar aos homens. Mas depois de 30 anos, depois que quando chega o tempo de Deus, ele ensina, ele discipula, ele prega, ele cura, aleluia, ele morre pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscita, aleluia. Aguardou e chegou o período, louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, a tua tribulação, a tua aflição, aleluia, não é para te matar. Aqui está dizendo: produz. Produz. Eu vou repetir de novo: produz. Está produzindo. Aqui está simbolizando uma árvore que está sendo abatida pelo vento, está sendo abatida pela prova, mas ela não cai. Ela não cai, ela produz, porque ela está firmada, ela está presa, ela tem raiz. Aleluia, está vendo a prova, mas está produzindo. Está vendo a luta, mas está produzindo. Aleluia, mas está vindo a doença. Aleluia, mas eu estou produzindo. Está vindo a luta, parece que eu estou fraco, mas eu estou produzindo. Aleluia, mas ninguém está vendo o fruto, mas está dando produção. Não está vendo, mas Deus está lá dentro, enxertando. João 15: eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara. Se está ligado em mim, aleluia, você vai produzir. Mas se não tiver, não produz nada. Mas aleluia, quem está ligado ao trono, quem está ligado à árvore, quem está ligado à videira, está produzindo. Quem está produzindo aí? Aleluia, quem está sendo alimentado está produzindo. Experiência. E a experiência é esperança.
E é o tema, produz esperança, e a esperança que liberta. Se nós olharmos para o contexto bíblico, irmãos, quantos foram afligidos e até jogados fora de casa? Você olha para a Bíblia Sagrada, e eu termino, você olha para a Bíblia Sagrada, o que dizer de Jefté? Saiu de casa pelos seus irmãos, falou: para você é valoroso, tudo bem, mas você é canhoto e outra coisa, é filho de uma prostituta. Mas expulsaram ele de casa. A Bíblia vai dizer que ele fugiu, foi para a terra de Tobi. Os homens se juntou com homens levianos, juntaram a Jefté, que saiu com ele. Pela valentia dele, alcançou alguns. E pelo tempo que passou, versículo 5, sucedeu que os filhos de Amon, quando pelejou contra Israel, os anciãos de Gileade, foi buscar Jefté na terra de Tobi. E eles foram lá buscar ele, aquele que não prestava, aquele que não valia nada, aquele que foi expulso de casa. Aí Deus vai falar: não, pega ele, porque ele é valoroso, ele vai contra a mão e ele vai ser usado. Mas qual é a palavra? É verdadeira a palavra? Então fala isso diante de todos, e ele vai dizer: aleluia, e vai trazer Jefté, e ele vai ganhar a batalha. Aleluia, louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A experiência produz esperança. A paciência, se nós falarmos hoje, é uma das coisas mais difíceis para o nosso século. É ter paciência, é aguardar, é ouvir, parar para ouvir. Isso aí começa desde criança. Eu olho para o meu filho e vejo a dificuldade de estar parando para ouvir, parando para estar ouvindo a palavra, ouvindo os conselhos. Mas nós não somos mais crianças. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que o que eu pude dizer como um alimento mais tranquilo, o leite, já foi falado. E ele vai dizer: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou de vocês não ouvir mais a palavra? Ele vai repreender eles, porque já foi alimentado pela palavra. E todos nós que estamos aqui sabemos a voz do pastor, a voz daquele que está falando. Aleluia. E o Senhor Jesus está falando aqui nessa noite ao teu coração: volte aquilo que o Senhor colocou antes ao seu coração, ao primeiro amor, às primeiras práticas. Porque ouvir, você vai ouvir o convite. O convite chega, mas o negócio é o que eu vou fazer com ele. Se eu vou rejeitar ou se eu vou aceitar. Se eu vou rejeitar a voz ou se eu vou aceitar essa voz que está falando. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar, a você que ouviu a voz que talvez chegou nessa noite, que ainda não teve um encontro com o Senhor e quer voltar ao caminho. Pregador, eu quero voltar hoje. Eu senti de Deus essa reconciliação. Vem aqui à frente. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando ao Senhor, aleluia, nessa hora, eu quero te convidar a você vir aqui agora. Aleluia, você que ouviu essa palavra, que o coração do Senhor está queimando ao seu coração. A Bíblia diz que os dois discípulos estavam ao caminho de Emaús, distantes, mas o Senhor falou para eles a palavra que ele falava. Aleluia, Deus. Queimava o nosso
nosso coração. Porventura não é esse? Quando sentamos, os nossos olhos se abriram. Deus tem aberto os teus olhos para você ver a salvação, as boas novas de salvação para a tua vida. Fecha teus olhos e interceda nessa